E aí, meus brothers, como é que vocês são? Beleza? Eu sou os Cancorão Feroz Nerd e hoje eu vou falar aqui pra vocês sobre o mais novo filme de ficção científica sul-coreano da Netflix. Bem, esse filme conta a história aí do mundo devastado por causa de desastres ambientais lá em 2188, se eu não me engano, coisa assim, bem pra frente. E por causa desses desastres ali, o mundo meio que acaba e os humanos vão morar em colônias ali entre a Lua e a Terra. E ali muito rapidamente no filme mostra que tem várias classes do pessoal que ainda fica na Terra lá, como se fossem umas favelas dos mendigos, coisa assim. Os pessoal ricos, né, que ficam lá em cima, e justamente esse pessoal lá de cima que começaram a guerrear um com o outro, e aconteceu uma guerra civil. Nessa guerra, a gente tem a personagem principal aí, que é essa guerreira aí muito doida aí, que ela conseguiu se destacar bastante na guerra, e ela infelizmente não conseguiu passar sobre uma missão ali que ela falha. E aí começam alguns dramas do filme. Esse filme ele é dirigido aí pelo mesmo diretor, dirigido aí pelo mesmo cara que dirigiu o Invasão Zumbi Península, que é o 2. Pra quem não tá ligado, é aquele filme ali muito famoso lá, que tem os japonesinhos fugindo do zumbi ali naquele trem ali, aquela coisa toda, aquele filme muito interessante. Mas nesse filme eu acho que ele se perdeu um pouco, só continuo falando da história do filme. Acho que ele se perdeu um pouco porque nesse filme ele foi roteirista e também foi diretor. Então acho que é muita coisa assim para uma pessoa fazer, e ele se perdeu bastante ali, não na direção, mas sim ali o roteiro ficou bastante bagunçado. Como eu estava falando antes da história desse filme, se passa em 2198 ali, naquela guerra que acontecia, naquela coisa, e o personagem principal, que é essa capitã aí, que é muito doida, muito forte, que ela conseguiu se destacar na guerra, como eu falei anteriormente, mas ela não conseguiu passar de uma missão. E aí começam os dramas do filme, porque ela tem ali o seu objetivo, ela entra naquelas missões dela ser essa guerreira, essa soldado, para poder salvar a vida da filha dela, que tá com problema lá de saúde, e ela tem que pagar uma operação muito cara, então ela meio que vira essa agente, essa soldado muito doida aí, para poder conseguir salvar a vida da filha. Mas infelizmente quando ela chega em uma das missões, ela não consegue passar, e ela sofre ali um trauma e ela fica meio que em coma. E aí acontece uma das coisas interessantes que eu achei nesse filme, que é quando as pessoas ficam em coma ali e perto de morrer, alguma coisa assim, eles conseguem passar a consciência deles para máquinas. E aí a gente tem ali no filme 3 tipos de máquina. Lá o A, que aí a pessoa vira um androide que ninguém sabe se é ou não o humano, dá pra, tipo, é bastante fiel ao humano. Tem o tipo B, que aí a pessoa é meio um androide assim, que tem alguns direitos, que a pessoa pode fazer outras coisas não. E tem o tipo C, que aí a pessoa vira como se fosse um produto, que é no caso que virou essa personagem principal, essa guerreira. Então, o filme aí já dá um pulo no tempo aí. Muitos anos depois, a filha dela tenta passar a consciência dela, que era uma guerreira, a mãe dela era uma guerreira muito importante ali na guerra, tenta passar a consciência dela para esses androides, para eles conseguirem ficar ali com coisas de guerra bastante, com ações de guerra bastante fortes. E isso é interessante. Porém, toda essa história que eu contei da guerra e tem uns efeitos interessantes no começo, nada disso é explorado. O filme foca apenas em três personagens, na verdade, 2 personagens, né, que também tem o cara lá que é o diretor, né, que ele fica ali chefiando e pagando lá para poder fazer esses negócios, mas ali do nada, uma coisa que eu achei estranho, eles falam, a gente não vai precisar mais dos serviços da sua mãe como soldado, a gente vai precisar dela como qualquer outros produtos. Mas aí é estranho, porque o filme pula aí esse tempo e já não tem mais guerra. E aquela história toda, tudo que eu contei, que é bem interessante, poderia ser um filmão, não foca apenas em 2 personagens aí, que é a filha lá tentando passar a consciência dela da mãe dela para a máquina, e não consegue, aquela coisa toda. E eu acho que é um desperdício aí de história, apesar do filme ter uns momentos interessantes e tal, tem alguns momentos de ação interessantes, mas eu acho que ficou focado muito só em 2 personagens. Podia ter feito um universo mais expandido, uma coisa mais abrangente, uma coisa mais épica com essa história. Foi um pouco de desperdício. Mas, apesar disso, é um filme que na parte emocionante até que consegue se encaixar, tem uns plot twists interessantes, tem uns dramas ali interessantes, mas eu acho que, como eu falei, é um desperdício aí da história, que é uma história bem legal, bem original, bem interessante, mas que virou uma coisa assim, meio que eu não sabia se era... Ficou meio picotado, não sabia se era ação de ficção científica ou se era apenas ali um drama ali, e ficou meio bagunçado. Então essa é a minha opinião sobre esse filme, comente aqui pra vocês qual é a sua, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!